Sistema cardiovascular. Coração. O coração é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. É oco e musculoso, envolvido por uma membrana denominada pericárdio. E internamente, as cavidades cardíacas são revestidas pela membrana chamada endocárdio. Suas paredes são constituídas por um músculo, o miocárdio, sendo o responsável pelas contrações do coração. O miocárdio apresenta internamente 4 cavidades, 2 superiores e 2 denominadas átrios, o direito e o esquerdo, e 2 inferiores, denominadas ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Os ventrículos possuem paredes mais grossas que os átrios. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito, e o mesmo acontece do lado esquerdo. No entanto, não há comunicação entre os dois átrios, nem entre os dois ventrículos. Para impedir o fluxo do sangue, dos ventrículos para os átrios existem válvulas. Entre o átrio direito e o ventrículo direito é a válvula tricúspide. Já entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é a mitral ou bicúspide. O coração possui dois tipos de movimentos: sístole e diástole. A sístole é o movimento de contração em que o sangue é bombeado para o corpo. A diástole é o movimento de relaxamento, quando o coração se enche de sangue. Artéria. As artérias são vasos do sistema cardiovascular por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para as outras partes do corpo. A musculatura das artérias é espessa, formada de tecido muscular bastante elástica. Permite, dessa maneira, que as paredes se contraiam e relaxem a cada batimento cardíaco. As artérias se ramificam pelo corpo e vão se tornando mais finas, constituindo as arteriolas, que por sua vez se ramificam ainda mais, formando os capilares. Veias. As veias são vasos do sistema cardiovascular que transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. Sua parede é mais fina que a das artérias e, portanto, o transporte do sangue é mais lento. Assim, a pressão do sangue no interior das veias é baixa, o que dificulta o seu retorno ao coração. A existência de válvulas, nesses casos, faz com que o sangue se desloque sempre em direção ao coração. Importante destacar que a maior parte das veias, jugular, safena, cerebral e diversas outras, transporta o sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico. As veias pulmonares transportam o sangue arterial, oxigenadas por pulmões, para o coração. Capilares. Os capilares sanguíneos são vasos do sistema cardiovascular que se caracterizam por seu pequeno calibre. É nesses vasos que ocorre a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos circundantes. Capilares sanguíneos são vasos sanguíneos muito finos, os quais consistem em uma camada de células endoteliais, que forma um tubo. Quando observada em corte transversal, verifica-se a presença de uma a 3 células formando a parede do vaso. Esse fino tubo endotelial apresenta em sua volta a membrana basal, a qual atua mantendo a integridade desse vaso. Essa membrana possui componentes moleculares que são produzidos pelas células endoteliais. Os capilares são os locais onde ocorre a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos adjacentes.
A troca de substâncias pode ocorrer tanto entre as células que formam a parede do vaso quanto através delas. Os poros presentes em alguns tipos de capilares sanguíneos também atuam como locais de transferências. Vale destacar que a permeabilidade desses vasos varia de uma região do corpo para outra. Doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são um conjunto de problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos, provocando a doenças e graves complicações à saúde da pessoa, como infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, AVC ou outros tipos de alterações na circulação de sangue. Essas doenças afetam geralmente mais homens do que mulheres, em idades acima de 50 anos. O risco de desenvolver as doenças cardiovasculares é muito maior em pessoas com colesterol alto, diabetes, pressão alta e com hábitos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo, obesidade ou com níveis elevados de estresse. Por isso, na maioria das vezes é possível prevenir essas doenças. Pode-se considerar dois tipos de doenças cardiovasculares: aquelas que apresentam sintomas, como angina ou arritmias cardíacas, e aquelas como aterosclerose ou hipertensão, que em geral não apresentam sintomas. Estes, por serem silenciosos, são motivos para que se preocupe o cardiologista regularmente para fazer check-ups de rotina, principalmente para quem tem histórico familiar de doença no coração. As doenças do coração mais comuns são hipertensão, infarto agudo do miocárdio, angina do peito, doenças nas válvulas cardíacas, doenças cardíacas congênitas, endocardite, arritmias cardíacas, miocardite, tumores no coração. Principais sintomas. Os sintomas das doenças cardiovasculares são variáveis e estão normalmente associados ao tipo de doença que a pessoa tem e os órgãos mais afetados, podendo variar deste estágio silenciosos até aqueles em que a pessoa já tem graves limitações, como dificuldade em respirar, dor no peito, desmaio, alterações no ritmo cardíaco ou inchaço nas pernas. As causas das doenças cardiovasculares são as mais diversas, mas podem estar relacionadas com o estilo de vida do indivíduo e a sua alimentação. Por isso, os principais fatores de risco são: idade. Indivíduo com mais de 50 anos tem maior risco de ter doenças cardiovasculares. Sexo. Os homens normalmente são mais acometidos por problemas cardiovasculares. História familiar de doenças cardiovasculares, cigarro, colesterol alto e hipertensão. Obesidade, vida sedentária, diabetes, anticoncepcionais orais, maus hábitos alimentares e estresse. Todos esses fatores de risco facilitam a formação de lesões e o acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos, chamada de aterosclerose, além de outras alterações na circulação sanguínea responsáveis pelas doenças cardiovasculares. É isso. Tá bom. Bora.